para mais uma formação, seria hoje de proposta de atuação dos programas Sala de Leitura no projeto de reforço e recuperação de 2022, com suas ações, ou seja, o que nós vamos desenvolver no ano de 2022 para obter bons resultados. Meu nome é Márcia, sou PCNP de Projetos Especiais e Sala de Leitura. Estaremos com os supervisores Miguel e Evelise. Obrigado, Márcia. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, né? O novo encontro de formação, tá? Vocês acho que estão acostumados com a nossa parceria aí, né? Com o Grêmio e com o Viva, né? E hoje, mais uma parceria bacana aí, né? Com o programa Sala de Leitura. Eu, Evelise e a Márcia aqui, que estamos aqui à frente, tá? Nossa parceria vai ser muito bacana, porque nós vamos rever aqui algumas das funções que vocês têm aí na escola, no programa Sala de Leitura, a importância que vocês têm no desenvolvimento da educação dos nossos alunos aí, tá? Eu passo a palavra agora para a Evelise. Evelise, quer se apresentar, por favor? Olá a todos, é uma alegria muito grande dialogar com vocês aí na escola, com o pessoal do programa Sala de Leitura, com o pessoal POC, da orientação de convivência, com os professores mediadores. Nós temos uma proposta bem legal de atuação para 2022, para que a gente possa ajudar essas crianças no reforço escolar, na recuperação da aprendizagem, utilizando os dois programas, utilizando o programa Sala de Leitura e utilizando o programa de mediação escolar. Nós acreditamos que juntos somos mais fortes, e aqui atrás tem a minha árvore de Natal, que nós já estamos em clima de Natal, e acolhemos vocês com muito carinho, e até o final nós estaremos juntos nessa orientação técnica. Obrigado, um forte abraço, passo a palavra a vocês. Márcia, muda o PPT, por favor. Bom, pessoal, nós vamos retomar algumas alterações da resolução. Vejam a atualidade aí. Em 6 de novembro de 2021, foi publicada uma nova resolução, a resolução que altera, tá? A resolução 76, que é lá de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a instalação de salas de ambientes de leitura nas escolas da rede pública estadual. Vocês devem estar acostumados já com todas as atribuições, com todas as demandas. A gente sabe aqui, que a gente que acompanha aqui na diretoria de ensino, né, os supervisores também, PCNPs, né, a gente sabe da atuação brilhante de alguns professores que desenvolvem uns trabalhos magníficos aí eu acompanho uma escola aqui aonde o professor, eu posso falar, não pedir autorização para falar o nome, né? Mas eu posso falar que eu admiro o trabalho dessa pessoa, porque portfólio, engajamento dos alunos, a desenvoltura, a humanização que ela tem, tá? Então, tudo isso não é por bel prazer, ou é uma questão de atuar mesmo e estar dentro das funções dessa pessoa, tá? Então, ela tem que desenvolver, sim, né? Então, nós vamos alinhar algumas coisas aqui e no desenvolver, no caminhar, vocês podem estar entrando em contato com a gente pode estar tirando dúvidas aí, tá? Isso aqui, todo esse material vai ser disponibilizado para vocês podem ficar tranquilo aí, estamos à disposição, tá bom? Pode passar, Mar. Então, olha lá, o primeiro artigo, né, altera os dispositivos, né, relacionados abaixo da resolução 76, lá de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Olha lá, a carga horária para atuação nas salas
ou ambientes de leitura será atribuídas ao docente portador de diploma de licenciatura plena em qualquer campo de atuação, tá? Após, tá, o processo seletivo a ser realizado por gestor da unidade escolar. Então, quem que vai gerir? A quem vocês devem, né, satisfação, a quem que vocês devem recorrer? Quem é o seu superior imediato? É o diretor da escola, tá? O gestor da unidade escolar, tá? Então, é ele, tá, com o apoio do professor coordenador, com o supervisor da escola, tá, mediante um apoio com o coordenador da escola, e o supervisor que acompanha a escola também pode estar auxiliando aí na análise do plano da entrevista. Depois que vocês passarem pelo processo seletivo que o gestor da unidade escolar vai publicar, ele vai dar publicidade, vocês vão ter um tempo para apresentar, né, as propostas, e a análise do plano de trabalho de vocês é que vão ser avaliado por esse conjunto de pessoas aí, né? O gestor da unidade escolar, coordenador e supervisor da escola, tá bom? Pode passar, Mar. Então, olha lá, poderão participar do processo seletivo os seguintes docentes. Isso também não mudou, tá, gente? Os quais serão atendidos em ordem de prioridades abaixo. Então, se tem um professor readaptado lá na unidade escolar, é esse que tem o primeiro, vamos dizer assim, é ele que vai ter, a primeira opção vai ser dele, tá? Lógico que vai ser analisado o plano também, tá? Não é só porque ele é adaptado que vai ser colocado lá na sala de leitura, tapar buraco, não é isso não, tá bom? Então, B, o segundo, titular de cargo, né, na situação de adido, né, cumprindo hora de permanência na composição da jornada de trabalho. Então, o titular de cargo, né, ele pode, tá, se ele é adido, né, acho que todos sabem, né, o que é uma situação de adido aí, né, quando ele não tem aula para ser atribuído da disciplina dele na escola ou na diretoria de ensino, né? A gente não vai fazer, a comissão de atribuição não vai fazer ele trabalhar ou viajar e tal. A gente vai ver, analisar cada um. Se ele é adido na escola, ele tem direito, então, aí, depois do reeditado, né? Ocupante de função ou atividade que esteja cumprindo a ordem de permanência também, né? Correspondente à carga horária no mínimo de 12 horas semanais. Então, se ele é OFA, se ele é ocupante de cargo, cumprindo a ordem de permanência, também ele vai ter, ele se é a terceira opção, vai ser ele, tá? Licenciatura plena, tem que ter licenciatura plena, habilitado em língua portuguesa, qualificado em língua portuguesa, desde que seja, né, licenciado em outro componente curricular. Se ele for licenciado em outro componente curricular e for qualificado em língua portuguesa, então ele pode atuar também, tá? Pode passar, Marcos. Então, lá, o segundo, artigo 2, né? O artigo 2º, né? Inclui os dispositivos relacionados à Baixa Resolução 76, lá de 2017, né? Com a seguinte redação, tá? No inciso, o primeiro inciso, né? Inciso 3 do artigo 2º. Recuperação e reforço e aprofundamento da aprendizagem, né? Especialmente no componente de habilitação relacionados à leitura e escrita. Então, tudo, vocês têm a função de ajudar, né, de procurar fazer uma parceria lá com o coordenador da escola, com a equipe gestora, né, na recuperação e reforço e aprofundamento da aprendizagem, tá? Então, é uma função de vocês agora aí, tá? Fundamentado em legislação, tá? Não pode falar que não sabe ou que não leu, tá? Então, lá, desenvolver projetos com o objetivo de desenvolver habilidades ligadas à aquisição de sistema de escrita, à capacitação dos estudantes de ler, compreender, produzir textos orais e escritos. Então, eu volto a falar eu tenho duas escolas que têm, né, professor de sala de leitura, né? Então, os dois desenvolvem projetos, os dois desenvolvem as habilidades, né? Estão sempre ligados, né? Surgiu um livro bacana lá, né? Então, vamos trabalhar esse livro, sabe? Fazer uma leitura prévia da síntese do livro, você fazer com que ele tenha curiosidade, despertar a curiosidade dele na leitura daquele livro, né? Pode passar, Mar.
Então, lá, vamos ver então, a resolução 76 de 2017. Então, foi algumas alterações que teve aí, né? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho na resolução 76 de 2017, naquela parte que não mudou, não alterou muita coisa, tá bom? Então, voltando, todas as escolas agora do estado de São Paulo, todas podem ter atribuído o professor da sala de leitura, tá? Então, todas têm essa permissão agora. Antigamente, a gente tinha que fazer um processo, mandar para São Paulo publicar que a escola tal está liberada a atribuir o programa Sala de Leitura. Agora não. Agora, com essa resolução, estabeleceu que todas as unidades escolares agora podem ter atribuído o professor, tá bom? Pode passar. Então, olha lá. As salas ou ambientes de leitura deverão assegurar aos alunos de todos os cursos na modalidade de ensino escolar, né, acesso a livro, revistas, jornais, folhetos informativos, catálogos, vídeos, DVD, CD, quaisquer outras mídias, né, recursos complementares. Esses recursos complementares é, os projetos que são desenvolvidos lá em parceria com o Grêmio, em parceria com o Viva, tá? Desculpa, pessoal. Então, lá, incentivando, né, a leitura, né, como principal fonte de informação e cultura, lazer, entretenimento, comunicação, inclusão, socialização e formação dos cidadãos críticos, criativos e autônomos, né? O artigo 3, ó, as unidades escolares que possuem, sabe, se tiver espaço lá na sala, o ambiente de leitura, contará com o professor responsável por seu funcionamento em a quem caberá comparecer, né, às orientações técnicas quando a Márcia, que é a PCNP do projeto Sala de Leitura, quando ela for fazer alguma formação, tá? Então tem que atender. Não pode falar que tem acúmulo, dar alguma desculpa, tem que atender, tá, gente? Então são nossos ofícios aí, tem que cumprir com a obrigação aí, né? Atendendo a convocação ou indicação né, específicas para participar de reunião de trabalho pedagógico, APPCs, tem que participar, vocês têm que estar lá sempre dando a cara, sempre pedindo auxílio para o PCNP, por exemplo, ou para o PC da escola, né? Você pode estar buscando parceria aqui com a Márcia do PCNP, mas você pode estar também fazendo uma parceria com o professor coordenador da escola, com o gestor da escola, com os vice-diretores, tá? E com os demais professores, né? Principalmente com o professor da língua portuguesa, né? Da área de linguagens, né? Então, vocês podem fazer uma parceria lá. Eu acompanho uma escola integral aqui, aonde a parceria com linguagens lá foi maravilhoso esse trabalho. O trabalho da combinância foi muito bacana, tá? Elaborar, né, o projeto de trabalho, né? Planejar e desenvolver com os alunos atividades vinculadas à proposta pedagógica da escola, né? E a programação curricular. Então, tem que inserir o currículo, tem que trabalhar a BNCC, tem que trabalhar a proposta pedagógica, sempre amarrada à proposta pedagógica. Se tiver alguma coisa lá, eu participei de uma apresentação ontem numa escola, onde os pais reclamaram do livro. Nossa, professor, diretor, o senhor mandou o livro que fala do capeta para o meu filho ler, né? Onde já se viu. Mas aí é o contexto, você trabalhar, né? Essa parceria aí que você vai mostrar para o pai que você está trabalhando, né? Está fundamentado com a área pedagógica da escola, com a proposta curricular. Nunca fugindo da proposta curricular, tá? Má, pode passar, por favor. Então, orientar os alunos a procedimentos de estudos, né? Tem horário de estudo, fazer agenda da biblioteca, da sala de leitura, né? Fazer agenda lá da sala de biblioteca, já esqueça. Não existe mais biblioteca, agora é sala de leitura, né? Consultas e pesquisas, né? Você vai poder fazer organizar o horário de funcionamento da aula com parceria com o professor, né? O professor sempre acompanhando, né? Selecionar e organizar os materiais e documentos existentes, né? Deixar catalogado, deixar o ambiente gostoso, né? E receptivo, né? Acolhedor, né? Não deixar aquela pilha de livro empoeirado lá, né? Vamos deixar uma coisa bem bacana lá para o aluno sentir vontade de estar naquele lugar, né?
coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da sala, cuidando, desculpa, pessoal, da organização do controle patrimonial do acervo e das instalações. Sumiu um livro, quem tem que dar conta fez o requerimento, ele foi retirada de livro. Que dia que tirou? Que dia que tem que devolver? Todo esse trabalho, esse acervo patrimonial, tem que tomar cuidado lá, tá, gente? Desenvolvimento das atividades relacionadas aos sistemas informatizados, né? Nós temos um sistema que a gente pode passar também para a sala, que não tem ainda, para as escolas, né? Onde o professor cataloga lá o livro, ele faz um catálogo, né? Ele coloca as informações, e aí dá para o aluno, professor, eu quero um livro que fala do assunto tal. Então, que nem um ícone de pesquisa no Google, por exemplo, né? Você coloca lá, ele já vai dar, já vai falar que informação, que livro que você pode estar emprestando, que livro que você pode estar orientando ele àquela pesquisa que ele está procurando, tá? Elaborar interrelatórios com o objetivo de promover a análise e a discussão das informações pela equipe pedagógica da escola. Então, não é só emprestar, registrar. E daí? Teve resultado? Ele teve uma evolução na educação dele, né? Ter essa evidência, gente, eu não canso de falar, né? Você tem que ter evidência do seu trabalho, tá certo? Então, organizar na escola ambientes de leitura alternativos, não é só lá. Nós temos uma escola que tem um puff lá bacana, que os alunos podem pegar livro lá, ficar. Só cuidado, né, com o que a gente tem, a higienização e tudo isso, a gente não precisa ficar falando aqui, né? Incentivar a visitação participativa dos professores da escola na sala ou ambiente de leitura, visando a melhoria das atividades pedagógicas. Isso que eu falei para você, parceria com a área de linguagens também, com as outras áreas também, não precisa ser só com a área de linguagem, né? Todos os alunos conhecerem aquele espaço que vocês têm lá, né? Promover e executar ações inovadoras que incentivem a leitura e a construção de canais de acesso universos culturais mais amplos, né? Não ficar amarrado só naquilo lá. Às vezes ele conhece só aquele espaço, né? Só aquela parte lá, né? Então, dar incentivo para ele procurar, buscar, né, novos conhecimentos, né? Ter habilidade com programas e ferramentas de informática, tá? Todas as escolas agora com incentivo aí da informatização, com as mídias, está bem atualizado, né? Todas as escolas têm um equipamento para deixar na sala de leitura lá, para poder estar trabalhando com ferramentas informatizadas lá para vocês, tá bom? Pode passar lá, por favor. Evelise, passo a palavra para você. Falei demais aqui. Gente, até mais. Até daqui a pouco. Isso aí, Miguel. Muito interessante revisitarmos o artigo 3, né, gente, da resolução. É importante que cada um que atue no ambiente de leitura, na sala de leitura, conheça a legislação pertinente a seu rol de atribuições e funções. Então, isso é muito pertinente. Muito obrigada, Miguel, esclarecedor. Mas, além do artigo 3 e de todas essas funções, é preciso saber que, a partir de 2021, 2022, nós do programa Sala de Leitura, nós do programa de Conviva, dos POCs, dos mediadores, nós temos mais uma atribuição ainda, mais uma atenção. Vocês sabem que, por conta da pandemia, do isolamento social, as crianças que vêm ao 6º ano, elas vêm com grandes defasagens de aprendizagem, elas vêm com grandes dificuldades de escrita, com grandes dificuldades de leitura. Então, partindo dessa premissa de que o isolamento social interferiu profundamente nesse processo de ensino e aprendizagem, nós contamos com vocês e nos embasamos no artigo 3 de que é possível fazer essa parceria entre mediação, sala de leitura e entre o processo de recuperação e aprendizagem. Então, no artigo 3, eu destaco alguns temas interessantes. O ATPC. O ATPC é fundamental que o responsável pelo programa Sala de Leitura esteja presente, que num determinado momento ele apresente aos pares
Um projeto de auxílio de recuperação, um projeto de divulgação de leitura, um projeto de divulgação de formação de leitura para os profissionais de língua portuguesa. O professor de sala de leitura e a mediação terão que estudar com afinco a proposta pedagógica da escola, terão que estudar muito o currículo estadual, terão que estudar muito as habilidades e competências que os professores de português devem desenvolver. Terão também como premissa a orientação de estudos a esses alunos. Eu detecto, eu vejo que os alunos têm dificuldade de leitura, principalmente aqueles mais que apresentam fragilidades. Eu posso convidá-los num determinado momento, em horário de contraturno, ou até mesmo em horário de turno, convidá-lo para fazer uma leitura, uma chamada oral de leitura, propor a ele uma atividade que reforce, que ajude na alfabetização, né? Eu tenho escolas que nós nos propusemos, com dinheiro do PDDE, comprarmos cartilhas de formação de alfabetização. Então, nada mais justo do que o professor de sala de leitura e a mediação auxiliem nesse processo. Outra coisa interessante que o Miguel falou é que nós temos ambientes alternativos. Eu não preciso só usar a biblioteca, que a gente chama de biblioteca, que hoje é sala de leitura. Eu posso utilizar outros ambientes alternativos. Eu posso fazer sarau de leitura, eu posso fazer uma feira de troca de livros, eu posso fazer uma gamificação, né? Uma premiação dos alunos leitores. Eu perpasso por todos os ambientes da escola, eu não preciso ficar só naquele ambiente. Então, são chamados ambientes alternativos. E, principalmente, né, investir no professor, porque o professor ele tem como grande ferramenta de trabalho o processo da leitura, e muitos professores abdicam desse conhecimento literário. E também a habilidade informática. Eu ressalto que o responsável pelo ambiente de leitura ele tem que dominar grandes programas de oferta de livros, ele tem que ter conhecimento de programas que desenvolvam, de fato, oportunidades de aprendizagem e leitura, ele tem que dominar esse conhecimento tecnológico, que são temas de grandes assuntos, de grandes debates internacionais e nacionais sobre a educação do futuro. A educação do futuro ela é voltada para uma educação tecnológica. Então, não é possível mais ficar parado num ambiente de leitura onde não se explora também o conhecimento tecnológico, tá certo? Pode passar, por gentileza. Então, nós vamos focar no 6º ano, em 2022, e a Márcia, eu passo a palavra para ela com algumas sugestões e propostas desse projeto. Obrigada, gente. Bom, pessoal, reforçando a minha parte do Miguel e da Evelise, o projeto de reforço e recuperação. A proposta é o desenvolvimento de ações e práticas de leitura social que atuem com intencionalidade pedagógica voltada ao processo de recuperação das habilidades primordiais para o desenvolvimento da proficiência leitora e escritora. O que nós queremos? Qual é a proposta? Formar um cidadão leitor e escritor, sem erros de português, sem erros gramaticais, tá? Qual que é o público-alvo da nossa formação? Quem que tem que participar? Quem que tem que estar por dentro dos acontecimentos durante o ano letivo? Supervisores, PCNPs que acompanham o programa de sala de leitura, que é o meu caso, analista sociocultural, os antigos bibliotecários, professores de sala de leitura, principalmente, e o professor articulador do POC. Qual vai ser o público-alvo na UE? Qual é o nosso foco? Os alunos, os estudantes dos 6º anos indicados, segundo a análise dos rendimentos, para o programa de reforço e recuperação. Como a Evelise já falou da pandemia, tá? Seria isso, gente. Com esses 2 anos, praticamente, o aluno sem acesso à escola diariamente, veio já vindo com defasagem dos anos anteriores, eles vão se encontrar em dificuldade na aprendizagem, na parte de escrita, de leitura. Então, o que vai ser o foco? Trabalhar muito isso com os alunos, muito.
Então, esse ano vai ser muito focado a sala de leitura, para desenvolver esse trabalho com os alunos. Próximo. Objetivos específicos. Refletir a respeito de procedimentos didáticos que devem ser trabalhados com os estudantes nas práticas de leitura e no auxílio ao projeto de reforço e recuperação. O que quer dizer isso? Gente, eu não vou jogar qualquer coisa para o aluno. Eu preciso saber como vou trabalhar com eles. Quais são as necessidades dos alunos? O que eles estão precisando aprender? O que eles estão precisando reforçar? Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Então, a gente tem que analisar cada caso. Escolher, criar estratégias didáticas para a execução das práticas de leitura, entendendo que há variação de aprendizagem entre os estudantes, o que eu acabei de falar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento. Então, eu preciso trabalhar isso com cada um. Contribuir com a prática leitora do professor de forma colaborativa, evidenciando o protagonismo sênior. Ampliar o entendimento do que é educar a partir de uma reflexão compartilhada por meio da leitura. Eu preciso refletir do meu envolvimento com a leitura. Se eu não sou uma leitora e eu não me dedicar a ser uma leitora para os alunos, como que eu vou querer um resultado positivo? Então, é muito importante a gente refletir sobre a nossa função, o que nós vamos precisar estar atentos diariamente. Pode passar. Estabelecer estratégias de levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes e sua bagagem literária, preferências de leitura. Eu gosto de poema, então eu vou só apresentar poema para os meus alunos. Não, eu tenho que apresentar todos os acervos para os alunos, todos os tipos, trabalhar esses acervos, para daí ver o qual ele vai se identificar, o que ele vai preferir, né, para ter o resultado que nós esperamos. Refletir sobre ações avaliativas. A avaliação e a autoavaliação no contexto da intencionalidade pedagógica. A avaliação como instrumento de acompanhamento. É o que eu acabei de falar. É a reflexão, é a observação, é a avaliação se aquele material que eu apresentei para o aluno deu resultado. Eu me autoavaliar, ver se eu fiz o correto e replanejar. Promover a organização dos ambientes e espaços de leitura, a dinamização e estratégia dos acervos voltados aos estudantes. Isso é importantíssimo, muito importante, ter um ambiente agradável, para que o aluno entre na sala e se interesse pelo local, pelo interesse de pegar os livros, ter um acervo chamativo, uma sala, não só de livros, mas decorado, com temas de livros, isso é muito importante. Mas eles são já ensino fundamental 2, mas eles ainda são crianças. Eles têm esse lado deles. Então, a gente precisa trabalhar isso com eles. Pode passar? Com Evelise agora, a palavra. Oi, Márcia. Nós escolhemos o Gabriel Garcia Marques. Está sem som, Evelise. Oi, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Agora sim. Ai, desculpa, gente, acho que eu bati em algum lugar aqui. Perdão, pessoal da escola. Desculpe, viu? Nós escolhemos o Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano fantástico, que nos faz refletir um pouco sobre a importância do professor de língua portuguesa, a importância do professor de literatura, a importância de um profissional responsável pelo ambiente de trabalho em sala de leitura, a importância do mediador quando ele tem
gosto literário. A importância do mediador quando ele não tem caráter punitivo e sim de mediação, e ele apresenta como forma alternativa de alinhamento, de procedimentos mais assertivos da criança, quando ele fala em literatura. Todas as vezes, por que vocês, mediadores, estão aqui conosco? Porque todas as vezes que vocês fizerem uma abordagem, orientação ao aluno, em termos de mediação, ofereçam a ele um pouco de literatura. Ofereçam um livro onde ele pode buscar algumas respostas. Essa é a intenção dessa orientação técnica. Então, vou ler para vocês o que Gabriel Garcia Marques, esse literário colombiano fantástico, que tem toda uma bagagem literária chamada de realismo mágico, que vocês devem conhecer muito mais que eu, porque são profissionais de leitura aí na escola. Ele escreve assim: devo ser um leitor muito ingênuo, porque nunca pensei que os romancistas quisessem dizer mais do que dizem. Acho que houve, na realidade, um tempo em que os tapetes voavam e que havia gênios prisioneiros dentro das garrafas. A mania de interpretar acaba sendo, em última análise, uma forma de ficção que às vezes termina em disparates. Uma das pessoas inesquecíveis em minha vida é a professora que me ensinou a ler. Não pretendia saber mais do que podia. Lembro com a mesma gratidão o professor de literatura do colégio, um homem modesto e prudente que nos conduzia pelo labirinto dos bons livros sem interpretações rebuscadas. Esse método possibilitava a seus alunos uma participação mais pessoal e livre no milagre da poesia. Em síntese, um curso de literatura não deveria ser mais do que um bom guia de leituras. Qualquer outra pretensão só serve para assustar as crianças. Então, o que Gabriel Garcia quer dizer com isso? Que quando eles estão em sala de aula, nas aulas de literatura, eles têm que aprender a interpretar, a buscar o gênero, a conhecer o autor, a sua biografia, a analisar a gramática que está embutida no texto, estudar o sujeito, o predicado e todas as sequências didáticas que estão presentes. Mas quando a literatura está na sala de leitura e na mediação escolar, ela tem que ser somente uma poesia. Ela tem somente que voar nos tapetes aí da imaginação. Então, é com vocês que nós contamos para que os alunos busquem na sala de leitura respostas para os seus conflitos. Eu acho que é isso nesse momento. Passo a palavra, Márcia. Ou será que tem mais coisa para eu falar? Então, essa é a proposta de atuação no projeto que a Márcia vai falar para vocês. Passo a palavra. Obrigada, Evelise. Proposta de atuação no projeto de reforço e recuperação. Pode passar? Promover políticas públicas e ações voluntárias voltadas à aprendizagem dos alunos e ao fortalecimento de atitudes e comportamentos do indivíduo para a cultura cidadã, a paz e a harmonia na convivência social, com vistas ao desenvolvimento dos sensos de consciência, responsabilidade e participação comunitária. Assegurar nas escolas públicas estaduais espaços físicos para o atendimento de membros dos diferentes segmentos da comunidade, que lhes proporcionem, aos finais de semana, oportunidades de vivenciar ações e atividades construídas a partir dos 5 eixos norteadores, quais sejam aprendizagem, cultura, saúde, esporte e trabalho, ampliando-lhes os horizontes cultural, lúdico, esportivo e de qualificação profissional. Essa parte, gente, se refere muito à escola da família, que quando ela existia. Mas não é porque não existe mais a escola da família que eu não vou trazer a comunidade para a escola. A gente pode estar fazendo um planejamento para trazer a família, os pais, com as crianças, para desempenhar algumas funções, a construir a aprendizagem, ter acesso à literatura, a livros, apresentar teatros para esses pais, né? Uma contadora de história, contratar uma contadora de história para ir
É muito importante trazer a comunidade para a escola, porque a comunidade vindo para a escola é um incentivo para o aluno. Bom, promover a articulação entre a escola e a comunidade de seu entorno, integrando as atividades realizadas durante os dias letivos e aquelas realizadas aos finais de semana. Tá? Então, o foco é o aluno, é o melhor para o aluno. Pode passar? Miguel? Sim, obrigado, Marcia. Obrigado, Denise. Gente, que bacana, né? Marcia, o som. Nós vamos falar agora um pouquinho também do programa Sala de Leitura e a mediação. Olhe a importância dos POCs, né, dos professores e orientadores comunitários, né, e a mediação, os mediadores, tá? A função dos ambientes da sala de leituras nas unidades escolares. Os ambientes da sala de leitura são espaços de descobertas, de encantamentos, são ambientes privilegiados para a construção das concepções do mundo exterior e interior. A prática da leitura é essencial para o desenvolvimento do ser humano. A abrangência de conhecimento, a aquisição e a solidificação dos saberes voltados para o conhecimento do mundo e o autoconhecimento. Então, como a Márcia falou, não é porque, voltando um pouquinho na Escola da Família, né? Não é porque encerrou, né, a Escola da Família que a gente cortou o contato, né, da comunidade com a sala de leitura, né? Não pode com a sala, com a escola, né, com a unidade escolar durante o final de semana. Em contrapartida, veio o programa Psicologia Viva, né, que aí vocês podem também, os POCs, os mediadores que acompanham esse trabalho dos psicólogos nas escolas, eles podem estar fazendo uma parceria também aí na sala de leitura, tá? Lembrei agora aí também. Mariana, pode passar, por favor. Tá, então ali ele tá, então vocês esquecem um pouquinho aí da Escola da Família e vamos lembrar então do Psicologia Viva, tá? A importância de formar uma comunidade de leitura, tá? Então quando o aluno ele leva, nós tivemos uma experiência aqui de uma escola e eles levavam um livro para as salas, para as casas, né? E aí eles pediam para ficar um pouquinho mais, porque o pai estava lendo, a mãe estava lendo, o irmão estava lendo. É muito bacana isso daí, tá? Então, oferecer essa oportunidade para eles, né? A constituição de uma comunidade leitora no âmbito de uma unidade escolar permite mais que uma experiência de leitura de fruição ou a prática de leitura somente para fins didáticos. Ele tem que ter esse discernimento, né? Tá? Uma comunidade leitora se forma a partir da contribuição ao ato de ler, o valor cultural, social e afetivo, que abre um universo de possibilidades para melhorar a compreensão do mundo exterior e de nós mesmos. Tá? Pode passar, Mara. Só queria voltar, antes de passar para a Márcia, falar um pouquinho lá do Gabriel Evelise. Gostei muito, né? Quando ele fala, né? Devo ser um leitor ingênuo, né? Dizem mais do que quer dizer, né? Então, essa formação do aluno ali é muito importante para ele saber, né? Aonde está nas entrelinhas a verdade e o que está obscuro nas entrelinhas, né? Passo a palavra, Márcia. Obrigado, Miguel. Integração dos programas, sala de leitura e mediação. Articulação de ações em apoio ao projeto de reforço e recuperação. Ambos programas desenvolvem ações e iniciativas que contemplam a cultura e o fomento à leitura, atuando em projetos alinhados à proposta pedagógica da unidade escolar. Sendo assim, foi primordial promover a articulação
dos programas no alinhamento de ações e práticas sociais de leitura que atuam de forma intrínseca no processo de reforço e recuperação dos estudantes, contribuindo para o êxito e a consolidação da aprendizagem. O que quer dizer isso, gente? Não adianta eu jogar o acervo para o aluno, sem eu saber o que o professor de língua portuguesa está trabalhando em sala de aula. Não está falando que é projeto de reforço e recuperação? Então, eu tenho que reforçar, eu tenho que recuperar esse aluno onde ele apresenta defasagem. Então, se o professor está trabalhando poema, eu vou ter um acervo de poema para apresentar para esses alunos. Se ele está trabalhando clássicos, eu vou apresentar o acervo de clássico para esses alunos. Com isso, a gente ir sanando, com isso, a gente tornando um aluno crítico, um aluno vivendo em sociedade, culto, né? Que tem uma cultura, que ele saiba diferenciar um poema de uma poesia, de um conto, né? Seria diversificar mesmo. E precisa ser os programas ser focados junto com o projeto de aprendizagem, com a proposta pedagógica. Como foi falado, não adianta eu criar, planejar, fazer uma proposta pedagógica que não tem nada a ver com o que o aluno está vendo em sala de aula. Eu não estou reforçando e nem recuperando esse aluno. Como eu falei no começo, não adianta eu gostar de poema e querer que meu aluno só goste de poema e eu apresentar só o poema. Tá? Pode passar? Formação do sujeito leitor e escritor. A leitura e, concomitantemente, a escrita são práticas sociais, pois, como atividade humana consciente e intencional, tem grande importância na formação integral do sujeito, sendo um processo de ressignificação, de criação e autorreflexão que instituirá um instrumento para a prática política e mobilização social, para o agir sobre o mundo e atuar na construção de sua própria história. Como eu posso pedir para um aluno fazer um poema se eu não apresentei um poema para ele? Então, por isso, tanto a leitura e a escrita, uma depende da outra. Eu vou dar subsídio, vou apresentar o material para o aluno para depois pedir a escrita desse aluno. E aí nós vamos encontrando as falhas e corrigindo os problemas que vão aparecer com o caminhar. Pode continuar. O ensino da leitura, como eu estava falando. Qual é a função do ensino da leitura? É a aquisição de competências para decodificação, exercícios e testes para desenvolvimento correto da pronúncia, avaliação constante para o aprimoramento da proficiência leitora. E qual é a prática social da leitura? É a forma como comumente utilizamos a leitura em sociedade. Encontrar informações, satisfazer uma curiosidade, solucionar um problema específico. Gente, não é só também a parte de língua portuguesa, não é só o conteúdo de língua portuguesa, não é só a disciplina de língua portuguesa, mas geografia, história, livros de histórias, de resgatar essa parte que ficou esquecida, né? Para daí eu ter um aluno crítico, para ter um aluno para viver em sociedade, para ele saber se defender, para ele saber como agir. Então, isso daí é muito importante estar sendo trabalhado. Pode continuar. Evelise, passo a palavra. Oi, Márcia. A sala de leitura, a partir de 2022, nós vamos revisitar novamente o artigo 3º da resolução. Quando nós, supervisores, visitamos as salas de leitura
e quando nós visitamos os ambientes, nas escolas, nós, supervisores, temos um olhar mais crítico, mais apurado, até então, até mais severo. A sala de leitura não é um ambiente de controle, de entra e sai de livros. A sala de leitura é um lugar de aprendizagem, é um lugar lúdico. Ele deve ser um lugar confortável, um lugar atraente, com boas orientações. Quando eu falo em ludicidade, quando eu falo em beleza, Paulo Freire já falava que a criança gosta de espaços bonitos. Espaços feios ele já encontra em seus bairros, em sua casa. A sala de leitura é um espaço que tem que ser bonito, que tem que ser colorido, que tem que ter tecnologia, que tem que ter projetos. Ela não é um depósito de caixas, ela não é um depósito de livros. Aquilo tem que ser vivo. Gabriel Garcia Marques fala, lá é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de imaginação. Por isso, a importância dessa relação do profissional não ficar só sentado e despachando livros e dando baixa em que entra, que sai. Ele tem que sair do seu espaço de aprendizagem e ir ao encontro desse aluno. E ir às salas de aula promovendo propaganda e publicidade de livros bons, que falam sobre os seus conflitos, que falem sobre resolver problemas, que falem sobre o mundo da imaginação, que falem sobre a beleza literária. Então, eu despersonifico essa postura de controlador, né, de entra e sai de livros, para um ambiente de aprendizagem. Nós vamos começar em 2022, focados na recuperação dos alunos de sexto aninhos. Depois, nós vamos progredindo para os sétimos, progredindo para os oitavos. Até então, nós nos habituarmos com a verdadeira função do ambiente sala de leitura, né? E por isso também a presença do professor mediador, do professor orientador de convivência. Ele tem que ser um profissional extremamente leitor, para que ele possa, em suas mediações, apresentar leituras que ajudem nesse conhecer de si mesmo, tá certo? Passo a palavra, eu acho que é essa a proposta do ambiente de sala de leitura, revisitando o artigo 3º. Então, a atuação e mediação do professor também como facilitador, eu já falei, né, da importância, pode passar. Eu sempre adianto os PPTs, não tem jeito, viu? Não tenho como ficar lendo. O mediador que auxilia o estudante na construção e internalização de um roteiro de leitura, essa transição gradual da leitura mediada para uma leitura autônoma, o que seria isso? Eu, enquanto mediadora, eu vou ensinando o aluno a fazer um roteiro, a prestar atenção em determinados assuntos, mas depois ele vai construindo a sua própria autonomia e vai escolhendo livros de sua apreciação. E formar uma comunidade de leitura fluente e ativa. Então, eu não tenho compromisso somente com o meu aluno enquanto mediador, mas eu tenho compromisso com os pais desse aluno, eu tenho compromisso com a comunidade, eu tenho compromisso com os servidores, né? Eu vou costurando uma relação harmoniosa através da leitura. Pode passar. Obrigada, Miguel. Obrigado, dona Evelise. Obrigado, Márcia. Bom, pessoal, lá, mediação de novo em parceria aí com o programa Sala de Leitura, né? A atuação do mediador, do professor mediador, né, do POC, do mediador, lá nos ambientes da sala de leitura, tá? Então, o que ele deve fazer? Não é simplesmente ficar lá observando no pátio se ele está brigando, se aconteceu, se não aconteceu, né? Mas analisar o mediador, aquele bom POC, aquele bom mediador, aquele bom professor orientador comunitário, ele sabe, né, analisar uma análise crítica, né, de cada aluno da sua unidade escolar, né, para analisar as competências já mapeadas. Então, ele não está lá só para apagar incêndio, ou ver, deu uma confusão lá, deu uma briga, não é isso, não. Ele tem que fazer um controle ali das competências já adquiridas, ele tem que saber que aquele aluno
às vezes ele está arredio, às vezes ele está nervoso, às vezes aconteceu alguma coisa, por quê? Às vezes o professor pediu alguma atividade e ele não consegue, entendeu? Pode ser que seja esse o motivo da rebeldia, vamos dizer assim, né? Então, essa análise crítica ele tem que ter, né? Então, ele tem que ter a analisar as competências já mapeadas do aluno. Faz uma parceria com o professor lá, com a área de linguagens, né? Realizar análise diagnóstica, sondagem, que nem a Márcia falou, né? Ter um ponto de partida, né? Dos conhecimentos prévios da turma, né? E as preferências literárias. Por exemplo, você não vai oferecer a mesma linguagem, o mesmo tema literário lá para um aluno do 6º ano para o 3º, né? Você tem que ter essa prévia. Às vezes, pode ser que dentro da turma tem aquele que prefere ler o livro da Cinderela, entendeu? E aí tem aquele outro que prefere ler Crepúsculo ou outras coisas lá, tá? E aí a gente tem que ter digamos, essas evidências, essa análise, essa sondagem, para ver o que eles querem, o que eles pretendem, né? Para você poder incentivar essa criatividade, dar um impulso para a leitura dele, né? Então, desenvolver ações em conjunto com os professores da sala de leitura, parcerias com professores de componentes curriculares e gestores, tá? Então, você vai chamar o professor de biologia, o professor de educação física, que eles gostam muito, né? Uma parceria lá, para você fazer um bem bolado ali para chamar a atenção dele, tá? Propiciar atividades, né? Aí sai dois Qs ali, que atuem na recuperação das habilidades. Que nem a dona Evelise falou aí, nós temos que correr atrás, não esperar janeiro para a recuperação de janeiro. Tem um ano inteiro para jogar o aluno para janeiro, para recuperar em janeiro, né? Então, é meio inconexa, não tem ligação, né? Não tem eixo aí. Então, fazer isso durante o ano, né? Procurar recuperar aquele aluno que está com uma defasagem, que está com alguma... que faltou sondagem para ele, né? Pode passar, Mar, por favor. Então, nós trouxemos aqui para vocês um exemplo do trabalho com as habilidades do currículo, sabe? Lá da BNCC, né? Quem já ouviu falar da BNCC? Acho que todo mundo tem que ter ouvido falar da BNCC, né? Do currículo paulista, né? Então, vocês têm ali um código, esse código aí, EF15LP15, né? O que ele é? Como que você faz a leitura desse código aí? Foi muito trabalhado em ATPC, o professor da sala de leitura, o POC, o mediador que está aí há tempo, desde a implantação dos estudos da BNCC aí, sabe falar desse código aí, tá? Então, o F, né, ensino fundamental, o 15, não é 15, tá? É 1 e 5, do 1º ao 5º ano, tá? LP, língua portuguesa, tá? E esse 15 é habilidade, tá? Observadas, específico a observação específica da habilidade, o 1 e o 5 ali, ou o 15, na verdade, que é do 1º ao 5º ano, que é a habilidade de língua portuguesa número 15, tá? Qual é essa habilidade, então? Tá? Nós estamos à disposição também, quem for em dúvida aí, a gente pode entrar mais no assunto aí, tá? Ou procurar ali desenvolver mais essa habilidade aí, tá bom? Então, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo de ficção e aprendizagem e apresentam, né, uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural, com patrimônio artístico da humanidade, tá? E o EF 67LP23A, então é ensino fundamental, de 6º ao 7º ano, língua portuguesa, 23A, respeitar as turmas, né, os turnos de fala, da participação em convenções, em conversação, e as discussões das atividades coletivas. Fiquei nervoso aqui da gente apresentar isso daí, desculpa. Então, gente, ó, a gente pode estamos à disposição para tirar as dúvidas referentes os códigos da BNCC ali, tá, com vocês, né, do currículo paulista, tá? Pode passar, Mar, por favor. Então, programa Sala de Leitura e Mediação. Obrigada, Miguel.
Pode Os recursos e as habilidades envolvidas nas... Fechou, Mar? Beleza? Nas práticas de leituras imediatas, tá? Fazer antecipações e verificação das suas consequências diante da leitura do contexto empregado, tá? Recorrer... Ô, senhor Miguel. Ô, Miguel. Oi? Oi, amor. Deixa a Márcia falar, senão a gente fala demais. Aí é a parte da Márcia. Perdão, gente. Passa a palavra, Márcia. Eu fiquei quieta, só fiquei ouvindo. Ô, pessoal da escola, vocês não façam conta. Aqui tá uma disputa de quem fala. Aqui tudo é ao vivo, né, Márcia? Perdão. Passa a palavra, Márcia. Tá, obrigada, Faz ao Miguel. vivo. Passa a palavra. Reforçando o que Miguel falou, gente, se nós não tivermos a BNCC e o currículo paulista em mãos e estar por dentro como trabalhar leitura e escrita, a gente não vai conseguir um bom resultado. Então, é importante estar sabendo sobre a BNCC e o currículo paulista. Os códigos que o Miguel falou já direcionando o professor a trabalhar aquele conteúdo. Então, por isso que é importante saber, né? Porque ali vai aparecer a habilidade, para que série eu vou estar trabalhando. Então, só para reforçar o que o Miguel falou. Também o que a Evelise falou sobre a sala de leitura, sobre a importância, o ambiente agradável, né? E aí nós vamos lá nos recursos das habilidades envolvidas nas práticas de leitura mediada. Fazer antecipações e verificar a sua consistência diante da leitura do textual empregada. Recorrer à leitura das informações dos recursos visuais. Discutir as possibilidades de interpretação por meio do levantamento de hipóteses de leitura. Comentar sobre suas leituras anteriores e estabelecer comparações. Contrastar informações, diversas fontes e relacionar ao interesse dos estudantes. Acompanhar, gente, é importante isso, notícias, fatos, incentivar a pesquisa dos autores preferidos, compartilhar a leitura e as impressões literárias com os outros, tomar notas e registrar informações. Planejar o que vai escrever e, se preciso for, modificar o plano. Selecionar informações pertinentes para o propósito específico. Isso daí seria o diário de bordo, né, gente? Pelo que vocês falam, no meu era um diário que a gente anotava, né, o que deu certo e o que deu errado. Isso a gente vai ver até mais para frente, que vai estar lá o modelinho das anotações. Então, é importante a gente anotar tudo. É um portfólio que nós temos que fazer de cada aluno. Como eu vou saber se ele evoluiu, se eu não tenho nada registrado? Como eu vou passar para o professor de sala, da disciplina, se eu não registrei nada, se não deu para ver o avanço que ele teve? Porque é uma parceria na escola. A gente trabalha-se com os demais, tá? Então, o professor da sala de leitura, ele tem que estar atualizadíssimo. Ele tem que estar por dentro de todos os assuntos. Livros que saíram, filmes lançados, o que cada um fala, séries, sobre os autores, sobre os atores, sobre as personagens, uma notícia de jornal, uma reportagem. O professor de sala de leitura, ele tem que estar à frente do aluno, para quando ele for, porque os alunos, eles testam a gente, para ver até onde a gente sabe, e aí aproveitar a situação. Tá? Outra coisa que a Evelise falou foi sobre o acervo. Realmente, o acervo, a gente apresenta-se todos os acervos aos poucos, e a criança, ela vai direcionar o que ela interessa. Nós falamos do 6º ano. Por quê? Como nós falamos no começo, o 6º ano é onde está encontrando os problemas para avançar. Então, a gente sanando os problemas do 6º ano, é lógico que daí o 7º vai ser mais
Fácil. Ah, então eu só vou trabalhar na minha escola o 6º ano, na sala de leitura. Não, gente. Todas as séries. É que a gente está focando por causa dos problemas anteriores. Mas todas as séries têm que ser trabalhadas. Cada um com o nível de aprendizagem e o nível de conhecimento. Como o Miguel falou, eu gosto de filme de Cinderela até hoje, certo? Mas eu gosto, mas uma criança, um adolescente, não gosta. Então, a gente tem que nivelar o acervo, o que nós vamos apresentar de acordo com a idade. E o que eles também interessam, né? Porque às vezes é uma criança de 7 anos que gosta de um filme, de um livro policial. Ou ele gosta de um livro de química, de biologia, ele gosta de saber dos animais. Então, por isso que eu falei que não é só língua portuguesa, todas disciplinas. Pode continuar? A intencionalidade, a importância das práticas de leitura. A intencionalidade pedagógica nas práticas e modalidades de leitura. A intencionalidade pedagógica é o propósito que devemos ter no ato do planejamento e da organização da aula. É o planejar para executar de maneira consciente e criativa, com a finalidade de produzir um efeito positivo na aprendizagem do aluno. Gente, não existe receita. Cada ano, o aluno é outro. O aluno do 6º ano, desse ano, não é o mesmo aluno que eu vou ter o ano que vem no 6º ano. Como esse aluno do 6º ano não vai ser o do 7º, porque ele amadureceu, ele tornou-se outra pessoa. Então, não adianta ter aquele caderninho prontinho, aquelas coisas. Todo ano tem que ser renovado, tem que ser planejado. Esse ano eu tive problema com contos. O ano que vem, eu posso ter problema com cordel. Aí eu vou trabalhar o contos o ano que vem, se o problema está no cordel. Então, tudo é o planejamento. Pode continuar? Evelise, passo a palavra. Oi, Márcia. Bom, muito bem. Enquanto mediador, enquanto professor orientador de aprendizagem, quando nós abordamos as crianças para conversarmos sobre determinados assuntos, essa abordagem ela é de forma implícita, né? Então, enquanto estamos conversando com o aluno, nós vamos levantando um perfil desse aluno. Nada mais justo do que partilhar esse perfil com o professor de sala de leitura, ao detectar uma fragilidade do aluno em questões interrelacionais, por exemplo, né? O aluno tem dificuldade de relacionamento interpessoal entre professor, entre seus pares, durante intervalos. Obviamente que a gente vai fazer uma sondagem, mas existem profissionais que analisam essas sondagens, como psicologia, por exemplo. Mas é possível sinalizar ao profissional do ambiente de leitura uma fragilidade desse aluno. E como que eu posso ajudá-lo? Através de uma mediação com o ambiente de leitura. Eu posso dirigir a esse aluno, eu posso indicar a ele uma leitura assertiva. Agora, vejam só, gente. Se eu, enquanto mediador, eu não tenho um perfil de profissional leitor, e se eu, enquanto líder de uma sala de leitura, eu não tenho um perfil de leitor, eu só simplesmente controlo entrada e saída de alunos, eu não vou conseguir fazer essa abordagem, eu não vou conseguir desenvolver do aluno, principalmente no 6º ano, uma referência, uma indicação literária que possa ajudá-lo em sua recuperação e em sua formação enquanto ser humano. Então, é essa sondagem dos conhecimentos prévios e preferência de leitura dos estudantes que nós queremos que vocês fiquem atentos. Não precisa sair fazendo questionário, nada disso.
mas uma sondagem implícita, onde vocês conversem, vocês conhecem os alunos. Então, vocês fazem esses relatórios e podem discutir no ambiente de leitura um destino mais assertivo. Ok? Pode passar. Aí nós temos um roteiro de sondagem, não é imposição, é simplesmente uma sugestão para que vocês tenham registros dessas sondagens. Eu tenho um aluno que vive aqui na mediação comigo, vive me dando trabalho, vive me dando problema, vive interferindo na ação do professor na classe, vive prejudicando o bom andamento do ensino e da aprendizagem dos alunos na classe. Eu vou conversar com esse aluno, vou fazer uma sondagem implícita, né? Uma abordagem implícita, e eu tenho um roteiro aí de leitura e de escrita que eu posso tirar deles algumas informações necessárias para eu poder ajudá-los, tá bom? Então, é uma sugestão de roteiro para sondagem. Nós vamos disponibilizar esse material e vocês podem arquivar na área de trabalho para vocês estudarem, tá certo? Pode passar? É com você, Miguel. Eu sou rápida no gatilho, né? Oi, você é bem rapidinha. Obrigado, dona Evelise. Gente, então, olha lá, mais uma vez, programas para leitura e mediação. Aos mediadores aí, hein? Peso, hein? Planejar a sequência didática e estratégias de leitura, tá? De leitura. Então, você vai, que nem dona Evelise falou, não é só lá ficar monitorando entrada e saída, não, pegou livro, não é isso aí. Então, você vai planejar de forma estratégica, significa usar os recursos disponíveis, né? Saber o que você tem lá em mãos para você poder oferecer, né? A gestão do tempo, né? Pensar em cada etapa a ser realizada de forma eficiente para a contribuição da concretização do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, você vai ter que ter a gestão do tempo, pensar nas estratégias, né? Que forma eficiente você vai fazer para alcançar esse objetivo, certo? Então, um bom planejamento é aquele que dialoga com as necessidades educacionais dos estudantes, tá? Não adianta você fazer um bom planejamento, belo, maravilhoso no portfólio, mas e daí? Lá em janeiro tem um monte de recuperação, né, de aluno na recuperação de janeiro, né? Então, vamos ser bem estratégicos aí. Má, por favor. Então, olha lá, que nem a dona Evelise falou, não é uma imposição, é uma dica, tá? Se vocês têm gente aí que tem material, portfólio, evidências maravilhosas aí, tá? Então, programação de leitura e mediação, planejamento, sequência didática de novo na estratégia de leitura. A sequência didática será constituída por um amplo conjunto de situações, tá? Com continuidade de relações recíprocas, tá? Então, tem que ter lá, deu certo, não deu, que vai, vamos corrigir rumo e tal, né? Para a organização de uma sequência didática, devemos nos atentar aos seguintes passos. Quais os passos lá? Qual o objetivo a ser alcançado? Você tem que ter objetivo, tá? Levantar os conhecimentos prévios e preferenciais, né, da turma. É que nem a Márcia falou, tinha comentado lá, né? Gosta de Cinderela? Nada contra o Marcial. Não tem problema você gostar da Cinderela, tá? Então, é aquela preferência. Então, não sei se eu comentei já, mas eu vou falar para vocês. Uma escola, né, que eu acompanho, ela fez uma prévia lá com os alunos, né, de indicações de livros, né? E aí ela teve que fazer repetiu vários, tá, umas indicações e tal, e ela fez uma classificação lá, né, dos mais votados e tal, né, e devolveu para ver, dentre aqueles títulos, quais que seriam mais votados para poder comprar, para poder adquirir, tá? Então, atendeu toda a comunidade, todo mundo estava contente, todo mundo tinha alguma coisa para incentivo para a leitura, tá? Então, o objetivo a ser alcançado, né? Levantar os conhecimentos para os alunos da turma, né? Naquele aluno do sexto ano pode ter aquele aluno que curte, né? Polícia, né, que você falou, né, Marcia? E tem aquele do terceiro policial, né, que gosta de... Então, ver esse balanço aí, né? Definir o tema da sequência didática, tá?
estabelecer o conteúdo a ser apresentado. Então, você tem uma regrinha aí, uns itens aí para você poder já dar um arranque no trabalho aí. E vamos lá para 2022, tá redondinho lá, porque os outros colegas supervisores vão estar também, já está disponível do Neves, já apresentou para eles também esse material, né? E nós vamos estar trabalhando isso com as escolas, tá bom? Pode passar lá, por favor. Dona Márcia, eu não vou entrar no seu espaço, tá bom? Passo a palavra para você. Obrigado, gente. É que começa. Desculpa. É que começa com a letra M, ele confundiu. Bom, planejamento, sequência didática e estratégias de leitura. É continuidade, tá? Elaborar as estratégias a serem trabalhadas, organizar as etapas da sequência, considerar as diferentes necessidades da turma, estimar o tempo que dura a sequência. Gente, voltando novamente, tudo é planejar. Como será trabalhado o conteúdo? Como eu vou chegar naquela criança para sanar aquele problema que ele tem, aquela dificuldade, porque depois da leitura vem a escrita, a produção de textos, a interpretação de textos. Então, eu tenho que saber como cobrar essas atividades dos alunos após a apresentação do material. Pode continuar? Organizar a turma da forma que atenda a todos, flexibilizar as atividades, mudar os planos ao longo do processo, avaliar o que a turma aprendeu. Como eu disse para vocês, de que forma? Sempre observando, sempre tendo o registro. Mas como que eu vou trabalhar poema com um, contos com outro, notícia com outro aluno? Vocês vão apresentar todos os acervos, eles vão se identificar os acervos, e vocês podem, cada bimestre, cada semana, focar em um assunto e desenvolver esse assunto com eles, né? Como está aqui, ó, flexibilizar as atividades. Mudar os planos ao longo do processo. Esse não deu certo, então eu vou procurar fazer outro plano que dê resultado. Pode continuar? Evelise, com você. Marcinha. Muito bem, Márcia. Nós estamos sempre sugerindo cronogramas, sugerindo planejamentos. Estão me ouvindo bem, gente? Alô? Perfeitamente, Evelise. Não estão me ouvindo? Agora sim? Ai, gente, desculpa, viu? Quem sabe faz ao vivo, né? Evelise. Quando nós falamos em planejamento e avaliação, existe uma concepção na escola que ela tem que ser milimetricamente organizada, ela tem que ser milimetricamente planejada. E eu sempre falo nas minhas escolas, a escritora Agnes Heller, uma filósofa da educação, falecida já, ela tem um livro que fala sobre a importância de cronograma e planejamento da escola. Como as escolas planejadas e organizadas têm sucesso. Então, nós sugerimos que vocês, profissionais, professores mediadores, responsáveis pela sala de leitura, façam um cronograma de trabalho. E, além de fazer, nós, supervisores, vamos cobrar durante o ano cronograma de trabalho, as datas quando vocês vão aplicar o projeto, a sequência didática que vocês vão trabalhar. Por isso, tem que estudar o currículo, as habilidades, tem que estudar a BNCC, tem que estudar a proposta pedagógica da escola, tem que estudar o regimento escolar interno, para que as possibilidades de atuação que vocês podem fazer, tá bom? Para isso, nós vamos cobrar de vocês um planejamento, nós vamos observar vocês no planejamento em janeiro, se vocês vão multiplicar essas informações, vão replicar essas informações, e vamos acompanhar
qual é o trabalho que vocês estão fazendo com recuperação e reforço durante o ano de 2022, com foco no sexto ano, tá bom? Pode passar, gente. Aí também uma sugestão de ficha, cronograma, é tudo sugestão, então no mês de fevereiro eu vou atuar com os sextos anos, de acordo com o currículo oficial, de acordo com os resultados, né, que nós acho que vamos ter alguma sondagem, algum resultado dessas crianças. Após a sondagem, uma avaliação diagnóstica, nós vamos criar um cronograma de atuação e vamos trabalhar com as crianças no mês de fevereiro, no mês de março, ou nos meses de fevereiro e março, vamos trabalhar o gênero conto, por exemplo. Então, nós vamos observar, enquanto supervisão de ensino, o cronograma de trabalho de vocês, tá bom? Continuando. É com você, Miguel. Olha como eu sou rápida. Sou eu. De novo, rapidinho, hein? Pessoal, de princípio, né, a gente tinha pensado, nós pensamos em uma formação presencial, né, dona Evelise, né, dona Márcia? Mas por conta da demanda da SEDUC, né, do final do ano letivo, né, da buscativa que eu sei que tem muita gente, muitas escolas fazendo aí, né, a caça ativa, né, por conta de também a SEDUC mandou, eu acho que cada supervisor conversou com as suas escolas, né? A SEDUC mandou um levantamento prévio dos alunos retirado da sede, tá? Dos alunos que vão para a recuperação de janeiro, né? Então, eu sei que as escolas estão correndo atrás desses alunos buscativos aí, para ter pelo menos 75% da presença lá desses alunos, tá? Então, a gente vai deixar a interação do chat com essa questão aí, com esse levantamento de questão, para vocês estarem colocando lá para a gente, né? Nós vamos estar acompanhando, né? E essa interação vai acontecer no dia que a gente vai subir esse vídeo para vocês, tá? Então, olha lá, qual é o papel das práticas de leitura voltadas ao projeto de reforço e recuperação? Então, qual é o papel das práticas de leitura voltadas ao projeto de reforço e recuperação? Então, já vai dar tempo de vocês pesquisarem aí, podem estar colocando lá no chat, e a gente vai estar interagindo com vocês lá, tá bom? Até. Bom trabalho a todos. Pode passar, Mar. Bom, ações e contextos. Quais ações aí? A gente já apresentou várias ações para vocês. A Evelise trouxe aí uns exemplos de ficha. Não é que nem ela falou, não é uma imposição minha, da Márcia, da Evelise, não é imposição nenhuma, pelo amor de Deus, tá? Quero que vocês vejam a gente como parceiros da escola de vocês. Mais um na gestão escolar para vocês aí, tá bom? Pode passar, Mar. Começa comigo, Márcia. Tá, obrigada, Miguel. Contexto: diretrizes que embasam a proposta. Público: conhecimento, necessidades, carências e demandas. Serviço: como já foi, reforçando novamente, preciso saber quem é o público, qual a necessidade, o que eles já conhecem. A Evelise falou do aluno, da apresentação, do material, mas, antes de tudo, eu tenho que conhecer o aluno, eu preciso saber a necessidade e aí planejar o que eu vou desenvolver durante o ano com eles, tá? Pode passar? Valorização, livros e leitura. Como eu estava falando com o Miguel, né? Eu falei, eu vou ter que falar da minha parte, porque até então, até há pouco tempo, eu estava numa escola e eu sou fissurada nessa parte de livros, acho que deu até para perceber, né? De leitura. E só que meus alunos, onde eu era diretora, eles eram pequenos. Mas eu sempre estava, todo ano, renovando acervos de livros. Como está falando aqui, novos acervos. A criança, ela está na escola por 4 anos, 8 anos.
ele sempre vai ver o mesmo livro? Saiu, o vendedor de livros ia na escola, saiu alguma coleção nova? Saiu, Márcia, tem esses livros aqui. Eu comprava, sempre eu proporcionava essa possibilidade aos alunos, principalmente porque meus alunos eram carentes, eles só tinham essa oportunidade. Eles não tinham em casa a parte de leitura, a parte da escrita, certo? Então, o que está falando, valorização de livros e leitura, recondução e atribuição dos professores, novos acervos, novas parcerias com, como o programa Sala de Leitura e Mediação, resolução da sala de leitura, artigo 2º, as salas e os ambientes de leitura deverão assegurar aos alunos de todos os cursos e modalidades de ensino da escola. 3, recuperação, reforço e aprofundamento de aprendizagens, especialmente competências e habilidades relacionadas à leitura e escrita. Como eu já falei, como o Miguel já falou, sobre a BNCC e o currículo paulista, tem toda a informação, toda a aula pronta para vocês, com as habilidades. Tá? Pode continuar? Serviços essenciais, atendimento aos estudantes, professores e comunidade. Circulação, consulta e empréstimo. Desenvolvimento de práticas de leitura e escritas. Letramento informacional, ensinar práticas de pesquisa e uso consciente e ético da informação. Quando fala consulta e empréstimo, o aluno vai na sala de leitura e ele quer ler um livro, mas ele não sabe bem qual livro ele lê. A gente pode direcionar, questionar qual o seu interesse, o que você mais gosta, e aí proporcionar o livro que chegue ao interesse dele, e aí fazer o empréstimo, mas também sempre com anotações, sempre com devolutiva, né? Levou, traz de volta, né? Ensiná-los a ter cuidado com os livros, saber que é um patrimônio, que esses livros são utilizados por outras crianças. Pode continuar? Evelise, passo a palavra. Oi, Márcia. Aqui a gente fala um pouquinho da importância do atendimento. Sabe, gente, uma das premissas do artigo 241 da Lei 10.261/68 é o trato com urbanidade às pessoas. Então, às vezes, na sala de leitura, e mesmo na mediação, nós temos observado que muitos responsáveis não têm, assim, esse cuidado com o trato e urbanidade. Nós, enquanto responsáveis por esses ambientes, nós temos que ser convidativos, né? Cordiais, que o ambiente seja acolhedor. Primeiro, porque eu sou um servidor público e, como premissa de servidor, eu tenho que respeitar o meu estatuto que rege o desenvolvimento do meu trabalho. Eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que tratar com humanidade, com respeito, com cordialidade. E principalmente no ambiente de sala de leitura, porque como é um espaço lúdico e de aprendizagem, tem que ser um espaço mágico, muito mais ainda convidativo, né? Muito mais ainda desafiador. Eu tenho que levar as pessoas a serem desafiadas. Eu coloquei para vocês assim, um bom atendimento cordial e competente tornará o espaço convidativo muitas vezes desafiador. Convidativo. Amenizar as barreiras culturais. Muitas crianças não têm a cultura de uso de ambientes livres e leitura. E talvez pelo fato de... Eu conheço muitas salas de leitura onde o responsável não deixa a criança entrar. Então, como que eu vou trabalhar um espaço de aprendizagem se eu não deixo a criança entrar, que não pode mexer no livro, que não pode manusear os livros, que não pode sentar num puff relaxadamente para ler um livro,
que tem que fazer um extremo silêncio, obviamente, há momentos que tem que ter silêncio, mas é um espaço de interação, um espaço de aprendizagem. Os mais ainda educadores de futuro, que são assim mais de vanguarda, eles falam que o ambiente de leitura, eu posso assistir filmes nesse ambiente, eu posso jogar, posso brincar, eu posso até dançar, posso me reunir com os amigos para bater papo, né? Então, é essa a importância do atendimento enquanto servidor público, atentar-se para o artigo 241 da lei, que é um estatuto que rege, né, o comportamento e o desenvolvimento das funções do servidor público, e principalmente que nós estamos lidando com crianças e adolescentes que precisam ter um olhar agradável para que seja um ambiente acolhedor. A sua palavra, Miguel. Pode passar, Márcia. Mariana. Mais Uma um das segundo, se principais. quiser que eu Ah, fale, tá. eu falo. Eu acho que Você falou que eu eu tô já falando falei, pode mais. passar. Eu já pode passar, eu já falei do atendimento, da importância. Com você, Miguel, um atendimento Eu- acolhedor. Tá, joia. Olha lá. Então, gente, como a dona Evelise falou aí, muitos ambientes culturais e mesmo comerciais, né, têm apostado na tendência contemporânea da busca de espaços híbridos, né, entre o público e o privado. Características, então, né, multiplicidade de itens e serviços oferecidos, né, possibilitam diversas tarefas, que nem a dona Evelise falou aí, né, conforto, liberdade de ação, para usufruir ou não desses serviços, né. Pode passar, Mar. Aí, ó, uns exemplos, né, de ambientes híbridos, então. O privado, tá? Cafeterias. Acho que todos já têm ideia, né, de uma cafeteria que oferece internet, sofás, livros, jornais, né? Livraria que tem espaços conjugados para alimentação e entretenimento, né? Isso aí é um chamativo, né, para o ambiente híbrido aí, né? Esse é o privado. Público. Bibliotecas que oferecem uma gama, né, de serviços e ambientes diversificados, né? Contínuo, né? Continua existindo locais para estudo e pesquisa em que se exige silêncio. Sabe aquela coisa lá, silêncio, né? Alguém estudando ou pesquisando, né? É, mas ampliou, então, a oferta de espaços e serviços que oferecem a possibilidade de navegar na internet, né, assistir filmes, jogar, brincar, dançar, cantar, reunir-se com os amigos, né, descansar, né, entre tantas outras possibilidades, né. Diversificar os ambientes e serviços do programa Sala de Leitura, não vou falar do programa do programa Escola da Família, tá? É fundamental para contribuir, né, construir um ambiente mais atrativo, tá? Então, quando você diversifica, né, quando você tem um leque, que nem a Márcia falou, que ela sempre atualizava, né, os exemplares lá da biblioteca dela, e aí eu tive o prazer de acompanhar a Márcia também, né, como supervisor, né, e, gente, é um espetáculo mesmo, e ela oferecia mesmo, a biblioteca dela era biblioteca, né, não sala de leitura, né, Márcia? Mas tinha sempre novidades, então os alunos sempre estavam querendo procurar, e os professores também, né, porque era um exemplo a mais de trabalho para o professor também. Pode passar, Márcia. Então, olha lá, parcerias tá, no uso do acervo. É fundamental estabelecer uma parceria entre o programa Sala de Leitura e a mediação. Então, olha lá, POC que está nos assistindo aí, mediador que está assistindo aí, tá? Tem que ter parceria. Tem que ter parceria para poder a gente trabalhar lá, tá certo? Pode desenvolver a parceria do modelo de vocês mesmo, tá? Dos gestores, pedir orientação para os gestores, para nós aqui, se a gente pode acompanhar também, sem problema nenhum. Estamos à disposição, tá? O desenvolvimento, né, da leitor é uma base, é uma busca de ambos programas e da educação como um todo, tá? Portanto, construir ou fortalecer formas de compartilhamento do acervo é essencial. Então, é essencial que vocês façam essa parceria com, com o professor,
né, com os professores, com toda a comunidade, para oferecer mesmo esse espaço lá, nesse acervo lá de criatividade. A criatividade está com vocês, tá? Pode passar, Márcia, passo a palavra. Obrigado, Miguel. Pessoal, antes que eu me esqueça, senão eu vou esquecer, eu faço parte do grupo do Sala de Leitura da Diretoria de Ensino, e o pessoal posta muitas vezes, né, o trabalho desenvolvido na sala de leitura. Então, isso daqui, o que a gente está hoje passando para vocês, é mais para reforçar, e para quem ainda está iniciando, para quem tem dificuldade, tem dúvida, procurar se aperfeiçoar. Mas existem já os trabalhos desenvolvidos em sala de leitura, e os professores têm nos passado, tá? Então, olha lá, parcerias no uso do acervo. No início é complicado, eles não têm regras, eles não têm limite, mas a gente não pode desistir. A gente tem que plantar a sementinha. Todo dia uma sementinha, vai plantando até conseguir. Porque se a gente desistir de primeiro momento, não conseguimos mais nada. Então, lá, algumas possibilidades. Treinamento para retirar e guardar os livros. Isso direcionado a alunos. Eles vão lá, vão ver os livros, vai tirar da prateleira, eles vão olhar, e treiná-los a devolver no mesmo local. É igual criança, igual filhos, quando espalha os brinquedos na casa e não quer guardar. A gente não vai trabalhando isso com eles? É a mesma coisa o aluno. Mostrar para eles a importância, o prazer de ter um local apropriado, organizado, combinado sobre o uso compartilhado. Como eu falei, não é só um que vai usar o livro, né? Pode ser separado um acervo específico para o uso aos finais de semana. Lembrando da importância para os dois dessa integração, reforçar laços de leitura e formar uma comunidade leitora. Como eu trabalhava com alunos pequenos, o que a gente incentivava? Leva o livro para casa, pede para a mamãe ler para você, porque eles ainda não tinham domínio da leitura e nem da escrita. Leva para casa para a mamãe ler. Isso era para trazer, e trabalhava-se isso em reunião de pais, para a família estar nesse momento junto com a criança, incentivando a leitura, a escrita. E a mesma coisa que fala, reforçar laços de leitura e formar uma comunidade leitora. Porque, vou supor, sobre biologia, lá tem um assunto de algum animal na época dos dinossauros e os pais não sabem. É uma coisa que o aluno pode chegar em casa, olha, hoje eu peguei um livro que fala sobre o tal dinossauro que era assim, tinha tantos metros. E isso leva os pais também a ser formado um leitor, né? Saber estar atualizado. Pode continuar? Ações. Essas ações importantíssimas. Contação de história, leitura mediada, rodas de conversa e leitura, escrita criativa. Vocês viram que primeiro tem toda a parte de leitura para chegar na escrita, tá? Continua. Contação de história, foco na oralidade, escuta, fruição. Mas eu sou da professora de sala de leitura, mas eu não tenho jeito para contação de história, ser contadora de história. Tá, então, conversa com a gestão. Olha, será que eu não poderia convidar uma pessoa para ser uma contadora de história, fazer a contação de história para os alunos?
pode ser até para a escola toda, lugar, na quadra, o espaço que tiverem, e essa contadora fazer a parte dela. O objetivo, possibilitar o conhecimento e a escuta de uma boa história, aliado à oportunidade de conversar, ouvir e emitir opiniões. Após essa contação de história, essa pessoa que foi fazer essa contação de histórias, eu posso, no meio dos meus alunos, ter alguém que goste, e eu comece a usar essa criança para ser multiplicadora, para ser contadora de história para outras crianças. Isso é um incentivo a eles também. Eles vão se sentir importante, né? Pode fazer intercâmbio entre as escolas. Uma escola um aluno de uma escola ir para outra escola fazer a contação de história, da outra escola ir para outra, e assim obtendo resultados. Próximo. Leitura mediada. Na leitura e na escuta, fruição. Objetivo, possibilitar o conhecimento, a escuta e a leitura de uma boa história, aliado, oportunidade de conversar, ouvir e emitir opiniões. Temos uma intencionalidade maior nos scripts de leitura, no ensinar como se lê. Também pegar uma pessoa muito fluente para fazer uma bela leitura e depois jogar para os alunos, ter o aluno a fazer essa leitura mediada. Isso é um incentivo para aperfeiçoar a leitura, né? De cada um. Próximo. Rodas de conversa. Foco na oralidade e diálogo, fruição e intelecção. Objetivo, possibilitar o conhecimento, a escuta e a leitura de uma boa história ou conversa sobre um assunto determinado e significativo para o grupo aliado, oportunidade de conversar, ouvir e emitir opiniões. Temos uma intencionalidade maior com assuntos significativos. Essa roda de conversa pode ser através do professor de sala de leitura fazer essa roda de conversa, né, com eles, e com os alunos mais avançados, de sétimo ainda, o oitavo, nono ano, fazer essa roda de conversa sobre algum livro que foi lido e discutir sobre esse livro. O que eles acharam, como foi, qual o assunto do livro mais interessou, explorar essa parte. Próximo. Aí chega na escrita criativa. Foco na leitura e escrita, fruição e intelecção. Possibilitar o conhecimento, a escuta, a leitura e a escrita de uma história aliada, oportunidade de conversar, ouvir, emitir opiniões e se expressar. Estímulo na criatividade, da criação de novas narrativas, no incentivo ao protagonismo autoral e no prazer de expressão escrita. Gente, se depois de eu ter apresentado todo esse material para o aluno, todos esses acervos, eles vão ter a criatividade. Eles vão começar a construir as suas próprias histórias. Eles vão achar a sua identidade. Mas eu já apresentei tudo para eles. Agora, e também na leitura das obras que eles leram, eles fixaram, memorizaram, entenderam a escrita. Então, fica fácil para fazer a produção. Próximo. Lembrete, todas as ações são intercambiáveis. Não devemos focar em nenhum tipo de correção interpretativa ou gramatical, embora podemos dar opiniões que refinem suas análises. Nosso foco é na função social da leitura e escrita. O que quer dizer isso? Os erros que eles vão apresentar. Professor, eu não sei se é com CH ou com X essa palavra. Eu posso intermediar, mas tem que deixar a escrita espontânea deles. O professor de língua portuguesa fará as suas correções, mas a gente vai ser o mediador.
Próximo. Evelise, com você. Oi, Márcia. Eu vou falar um pouquinho da avaliação, né, gente? A avaliação, ela é um assunto muito complexo, porque todo mundo gosta de avaliar, mas não gosta de ser avaliado, né? A avaliação, o processo de avaliação, ele é fundamental, né? Por quê? Porque ele reorienta a nossa prática. Todas as ações que vocês tiverem bimestralmente, se reúnam, professor orientador de conflitos e também mediador de sala de leitura, façam uma reunião bimestral para avaliar se o processo deu resultado ou não. Por que é importante essa avaliação? Ela ajusta a prática. Ela vai reavaliar a ação para que vocês possam fazer o ajuste das velas, né? Enfrentaram tempestades, enfrentaram dificuldades, o barco quase afundou, mas agora nós vamos sentar e conversar para ajustar as velas. E também, gente, essa reavaliação, ela ajuda a vocês definirem o protagonismo. É uma avaliação que ajuda a, de fato, visualizar se o protagonismo, se a atuação do estudante foi satisfatória junto com vocês. Então, nós pedimos sempre que vocês avaliem o processo, tá bom? Pode passar. Então, aí tem alguns dizeres importantes sobre a avaliação, a necessidade imprescindível ao funcionamento das situações didáticas. Ela reorienta o ensino, ela faz ajustes para avançar, até o cumprimento dos objetivos e propósitos almejados. Porém, no que tange ao ensino das práticas sociais de leitura, a preocupação da avaliação deve ser equilibrada com a prioridade de ensino. Aceitar impossibilidades de controlar tudo, porque nós temos a grata satisfação de queremos controlar tudo. E, às vezes, as coisas fogem ao nosso alcance. O que fica, de fato, é que nós tentamos colaborar com o processo de ensino-aprendizagem das crianças e a recuperação desses alunos, né? Então, avaliar sempre é muito importante. Pode passar. Não se esqueçam de registrar esses momentos de avaliação. E é isso aí, né? O professor atua como mediador, mas também como orientador, né? Professor orientador de convivência. Então, eu oriento e, junto com a minha orientação, tem o processo de desenvolvimento, de recuperação e ajustes. Pode passar. Eu acho que professores coordenadores, professores orientadores, professores de sala de leitura, professores que trabalham em equipe, juntamente com o professor titular da classe, façam uma autoavaliação. A autoavaliação ela é fundamental num processo reflexivo de forma contínua. Analisem a representatividade da atividade proposta, a metodologia que vocês empregarem, o lidar com as dificuldades imprevisíveis, os impasses para a realização das sequências de atividades, a adequação e readequação necessárias para a realização das atividades. Então, a autoavaliação também é um processo fundamental e sempre com os registros necessários. Pode passar. Aqui tem um roteiro, uma sugestão de autoavaliação, né? Vocês podem fazer lá por escrito, vocês podem fazer oralmente, mas a importância do registro. Esse roteiro, vocês podem utilizá-lo ou não, vocês podem criar um que seja mais próximo à realidade de vocês, mas fica aí um registro de modelo para vocês. Se vocês quiserem utilizar, fiquem à disposição. Pode passar. Aí tem vários níveis que vocês podem apontar, reflexões, referências, experiências e tudo mais. Pode passar, fiquem à vontade em utilizar. E passo a palavra ao Miguel. Obrigado, dona Evelise. Gente, bem colocado, viu, dona Evelise? Bem pontuado mesmo, né? Então, a avaliação e autoavaliação, tá? O estudante. A autoavaliação para o estudante deve ser apresentada como processo reflexivo, de forma contínua sobre si, sobre a representatividade da atividade que está envolvida, tá?
sobre o próprio processo de aprendizagem, evitando que se torne uma tarefa feita ao acaso, né? E pouco apreciada. Então, ele tem que ter tem que estar com dinamismo, ele tem que estar com vontade de fazer, né, essa autoavaliação e explicar o que é autoavaliação, né? Por que a gente avalia o aluno, né? Para a gente ver, quando a gente está avaliando o aluno, a gente se avalia também, né? Até que ponto? Será que eu consegui atingir o objetivo? O que eu tenho que fazer? Que nem a dona Evelise falou, ajustar as velas, né, ao vento para a gente poder atingir o objetivo lá, tá? Pode passar, Mar. Então, lá, autoavaliação, roteiro para o estudante, né, sugestões para autoavaliação. Então, olha lá, que nem eu falei, o processo de avaliação para o estudante deve ser apresentado como um processo reflexivo, né, e empregado de forma contínua, está repetindo ali, né, sobre si, sobre a representatividade da atividade que está envolvido, né, e sobre o próprio processo da... Esse roteiro não deve ser trabalhado de forma direta como um questionário. Então, não sei se a gente pode falar que até a gente tem que abolir o questionário. Não existe mais questionário, né? Na nossa época, a gente tinha lá a aula de português, matemática lá, né? E a gente tinha que preencher o questionário lá, né? Só dava questionário, né? Não sei se a gente pode abolir, mas em certas ocasiões a gente pode colocar o questionário, né? A ser preenchido, né? E sim trabalhado de forma intencional, né? Subjetiva, a ser inserido, né? Durante as aulas, atingindo o objetivo, que é despertar a reflexão. Então, é bom que o aluno saiba o que é autoavaliação, por que ele está se autoavaliando, né? E a reflexão em cima disso, tá? Pode passar, né? Então, avaliação e fichas avaliativas para análise e devolutiva. Você vai avaliar? Você vai à tua avaliação? Você tem que ter a devolutiva, né? Então, possibilita o acompanhamento dos alunos em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, apresentando as expectativas dos momentos iniciais do trabalho, avaliando as elaborações parciais e comentando as evolutivas. Então, tem que ter autoavaliação, tem que ter o acompanhamento, né? A ficha avaliativa, né, para análise é isso. Você vai ter uma ficha onde ele vai apresentar e você vai dar a devolutiva depois para ele, né? Então, oferta o subsídio, né, para a construção de avaliações formativas que levam em conta o processo de construção e o contexto, as condições de aprendizagem, objetivando o resultado, tá? Detecta pontos para os ajustes, né? Que nem a dona Evelise falou, né? Você vai ajustar a vela para a gente poder estar caminhando, né? Trilhando o caminho certo para atingir o objetivo lá, tá? Reelaboração de etapas, não é feito, está pronto, acabado. Você pode, a qualquer momento, reelaborar as etapas, né? Revisão da metodologia empregada. Será que eu apliquei uma metodologia legal? Está tendo devolutiva? Está tendo surtindo efeito, né? Portanto, há sempre espaço para regulação, tá? Auxilia a autoavaliação do estudante, né, dos estudantes e do docente envolvido. Quando ele está colocando lá, como eu falei para vocês, por que a gente avalia? Para a gente ter uma devolutiva do nosso trabalho, né? Será que eu tenho que mudar a estratégia? Será que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ajustar? Tá certo? Pode passar, Márcia. Márcia, com você. Obrigada, Miguel. Planejamento e avaliação. Ficha matriz de observação dos envolvidos. A matriz de observação de alunos estará alicerçada em 3 etapas de desenvolvimento das habilidades de leitura. 1. Capacidades em desenvolvimento. Faz com a ajuda constante do mediador. E isso aí, o que é, gente? É o início, é quando ele ainda tem dificuldade, quando ele não tem confiança em seu desenvolvimento. Então, ele vai ter o mediador para auxiliá-lo.
2, capacidades parcialmente desenvolvidas. É quando ele já avançou, né, e faz ainda um pouco com a ajuda do mediador. E 3, capacidades plenamente desenvolvidas. É quando ele já domina a leitura e a escrita. Pode passar? Aqui, gente, vocês estão vendo uma sugestão de ficha matriz de observação dos envolvidos. Lembra quando a gente falou de portfólio? Seria isso aqui. Aqui é o registro de como o aluno estava no início, durante e após. A evolução. Por isso é importante vocês registrarem, vocês criarem uma maneira de vocês terem esses registros. Ah, mas eu vou virar professora de disciplina de língua portuguesa, de geografia, de história? Não, gente, vocês vão ser um mediador, vocês vão ser um auxiliar, vocês vão ajudar a melhorar a capacidade desse aluno, a competência desse aluno, a evolução desse aluno. Se fosse um filho da gente, a gente queria que não tivesse esse trabalho para ele, que ele se encontra com muita dificuldade e não tem ninguém para ajudar. Então, essa matriz é um modelo, tá, de observação do aluno, com a legenda, fala-se das habilidades em processo, recuperadas, o período que foi avaliado, tá? Quem foi os responsáveis, a legenda das habilidades, né, do avanço deles. Pode continuar? E a ficha continua. Aí, as práticas de leitura. Lembro que no começo eu falei da BNCC, do currículo paulista? Isso que vocês estão vendo aí, os eixos organizadores dos conteúdos, indicadores do processo de aprendizagem, tudo encontra-se no BNCC e no currículo paulista. Pode continuar? Ah lá, tem, antes era a língua oral, a leitura, né, para ser avaliado no que ele está avançando, pode ir. Língua escrita, então teve a língua oral, depois, o que foi mesmo? Depois, leitura, e agora chegou na escrita. Pode continuar? E agora passo a palavra para Evelice. É isso aí, né? Estamos ao vivo e queremos que vocês, não podemos nos comunicar, porque estamos no YouTube, mas temos um chat legal aí, para vocês conversarem conosco, para vocês tirarem suas angústias, para vocês colocarem sugestões. A troca de experiências exitosas é muito legal, as práticas exitosas fazem muito bem. Resumindo, o que nós falamos hoje com vocês? Nós apresentamos uma resolução para vocês, nós não estamos pedindo nada fora da resolução, nós queremos que vocês façam um intercâmbio com sala de leitura, POC, mediador e professor titular de língua portuguesa. Nós queremos que vocês auxiliem o aluno de 6º ano no processo de recuperação e reforço, ao detectarem, através de sondagem, através de avaliação diagnóstica que vocês vão fazer no começo do ano, nós queremos que vocês auxiliem esse aluno, não precisa a classe toda, mas convidem esses alunos que estão com dificuldades através do ambiente de leitura, um ambiente acolhedor, convidativo, gostoso, lúdico, chamar esse aluno para que fique um momentinho com vocês, pode ser do turno ou contraturno, para que você possa desenvolver com ele um processo de leitura escrita, através da mediação com sugestões de livros legais, né, de todos os gêneros, não só do gênero que eles gostam, mas também de gêneros que são importantes para o desenvolvimento dele. Então, nesse chat, nós esperamos que vocês coloquem aí as sugestões, as dúvidas, para que nós respondamos em tempo oportuno a todos vocês, tá bom? Pode passar. Muito bem. Em nome da Márcia e do Miguel, que é o nosso anfitrião,
Nós desejamos para vocês um bom trabalho ano que vem. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês aqui, a parceria com que vocês têm disponibilizado para que essas crianças aprendam e gostem de ler, as trocas e os aprendizados que são muito importantes para que a gente leia através do chat nessa reunião de trabalho, as angústias e as sugestões de vocês. Nós queremos que vocês finalizem o ano, descansem, tenham um Feliz Natal, abençoado por Deus. Pedimos desculpas se muitas vezes fomos incisivos no processo de supervisão. A supervisão tem um trabalho extremamente árduo, difícil, que é esse de alinhar as ações, e muitas vezes vão de encontro, né? De encontro, são choques com opiniões subjetivas, pessoais. Nós temos que seguir lei, resoluções, nós somos servidores públicos, nós temos uma certa autonomia, mas nem tanto, então nós temos que focar sempre o protagonismo estudantil, focarmos sempre o desenvolvimento de competências e habilidades dos nossos alunos. Foi uma reunião longa, exaustiva e necessária. Então, da minha parte, muito obrigada, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe para o ano que vem. É ou não é? Obrigada. Passo a palavra ao Miguel para as considerações finais. Obrigado, dona Evelise. Falar o que quiser depois de tudo isso, né? Mas eu vou só lembrar vocês, então, que há um PPT atrás aí, eu pedi para vocês lá que a gente ia abrir um momento de interação, se fosse presencial. Então, eu vou voltar à pergunta, tá, dona Evelise e Márcia? Qual o papel das práticas de leitura voltada, tá, ao projeto de reforço e recuperação? Essa que era a interação lá atrás, e a gente pode aproveitar e fazer agora, então. Faço das palavras da dona Evelise as minhas, tá? Fiquem com Deus, que a gente tenha um bom final de ano letivo, tá? Que as bênçãos recaem sobre todas as famílias aí, tá bom? Passo a palavra a Márcia. Até a próxima, gente. Obrigada a todos, né, pela participação. Espero ter contribuído com alguma coisa e estou aqui à disposição da sala de leitura para quem quiser tirar dúvidas. O e-mail do contato é saladeleitura@educação.sp.gov.br, ou melhor, Educacau, né? Eu queria agradecer a Mariana do Núcleo por essa coisa mais bonitinha do mundo, que nos ajuda sempre na tecnologia. Obrigada, Mariana, você é muito fofa. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, viu? Obrigada, Mar. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.